Quer ter resultados extraordinários na sua vida e fazer o que quase ninguém faz? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te dar dicas de ouro para conseguir esses resultados. Primeiro lugar, não ouça a opinião de pessoas que não chegaram onde você quer chegar. Geralmente essas opiniões elas vêm muito carregadas de frustração e por vezes até de inveja. Sabe aquela máxima de opinião construtiva? Mas quando você vai analisar a história da pessoa, ela não construiu absolutamente nada. Não é possível você receber uma opinião, não, uma crítica construtiva de alguém que não construiu nada. E qual é a problemática disso aqui? Essas opiniões que são muitas vezes cercadas de frustração, cercadas de desânimo, cercadas de até em alguns momentos essa pessoa pode ter tentado de fato fazer alguma coisa, mas ela não deu conta, ela vai despejar em você as vivências que ela tem. E nesse momento de despejar essas vivências, não é um filtro para conseguir diferenciar, olha, essa é a minha história e essa história é dessa pessoa com quem eu estou conversando, né? Para quem eu estou dando os meus conselhos. Então, muitas vezes vai ter essa carga de frustração, por vezes essa pessoa ela vai de fato querer atrapalhar você no meio do caminho. Então, você precisa ter muito cuidado. Mas, em via de regra, o ideal é você não ouvir, não se atentar a essas opiniões, se essa pessoa ela não conseguiu obter aquele resultado. Entende? Porque como eu vou dizer para onde você deve ir se eu nunca fui, se eu nunca passei por aquele caminho? Como eu vou te dar o conselho que vai te ajudar a chegar lá se eu nunca passei por lá, percebe? Então, muitas vezes eu vou ter conselhos de como não chegar lá, de como não continuar tentando. Então, você precisa ter muito claro que para conseguir alcançar objetivos na sua vida, você precisa filtrar as suas relações sim e filtrar esses conselhos, essas críticas construtivas muito carregadas de frustração e de inveja. Segundo, se você quer de fato alcançar resultados diferentes na sua vida, não respeite os seus limites. Faça sempre um pouco mais do que os seus limites. Vou explicar na prática. Digamos que você vai fazer está fazendo atividade física e você tem que fazer um exercício ali numa série, são 3 séries de 15, né? Se desafie diariamente a fazer 3 séries de 16, uma repetição a mais, 3 séries de 17, 2 repetições a mais. Para que vai servir isso? Na prática, vai servir para o seu cérebro começar a entender que você sempre pode fazer um pouco mais, você sempre pode fazer um esforço maior. Claro que você vai sempre avaliar, né? Eu não estou falando para você sair feito um doido, uma doida, em absolutamente tudo. Você sabe qual é o seu limite em algo ali, você não pode de fato ultrapassar e você vai ultrapassar. Mas, via de regra, nós vamos estabelecendo limites na nossa mente que faz com que a gente esteja em um lugar cômodo o tempo todo. Ah, porque eu só consigo chegar até aqui. Ou a ordem que eu recebi foi de chegar até aqui, né? A meta é essa aqui, que foi estabelecida por alguém. E você nunca ultrapassa este limite, você nunca sai deste lugar. Qual é a probabilidade de você, de fato, conseguir vivenciar uma experiência extraordinária na sua vida se você só faz o mínimo? Se você só faz aquilo que está pré-estabelecido ali? Então, isso faz parte de uma mudança de mentalidade, faz parte de uma forma de você reajustar o seu cérebro para entender que há sempre mais a ser feito, é sempre possível fazer um pouco mais, em vez de se habituar rapidamente com aquilo que está pré-estabelecido. Parece coisa pouca, mas na verdade vai fazer muita diferença. Então, uma repetição a mais numa série, às vezes você tem que fazer 30 segundos de prancha, faz 35, são 5 segundos, o seu cérebro vai ficar, não, pelo amor de Deus, mas você vai perceber que você dá conta. E nesse caminho, quando você percebe que dá conta, mostra para ele. Conversa consigo mesmo, falando, olha, tá vendo como eu dei conta? Tá vendo como eu consegui chegar um pouco mais? Então, não viva sempre com esta ideia de que você precisa respeitar os seus limites. Vou fazer dentro dos meus limites sempre. Você vai, muitas vezes, criar limites inexistentes, que na realidade são
paralisantes. Então, sempre um pouco mais. E aí, muito parecido com isso, é aquela máxima, né, de faça o que der. Há uma romantização do sucesso fácil, há uma romantização de você conseguir alcançar coisas extraordinárias na vida com o mínimo esforço, só que isso não é verdade. Então, se você fizer o que der, você vai alcançar o que der. Se você faz o que der, você vai ser como 99% das pessoas, você vai alcançar também o que dá. Você entende? Então, se você está sempre se desafiando, se você está sempre pensando, não, eu posso fazer mais do que o que dá, eu não vou me prender a isso aqui, sabe? Eu tenho que estudar 40 minutos, eu posso me esforçar e estudar 10 minutos a mais, eu posso, sempre assim. Esse processo de mudança, de fazer um pouco mais, precisa ser gradativo e precisa vir acompanhado de uma gratificação também. Então, sempre que você faz algo um pouco a mais do que você havia preestabelecido, se parabenize, né? Diga para o seu cérebro o quanto aquilo foi importante, o quanto aquilo fez diferença. E você vai perceber que, em determinado ponto, o que dá já não é suficiente para você, porque você quer mais e você sabe que você tem um potencial maior. A gente precisa aprender a usar todo o nosso cérebro, tudo que ele pode nos proporcionar de fato, o nosso corpo também, à medida que a gente vai desenvolvendo mais, né, cuidando mais dele, a gente percebe que ele pode fazer muito mais por nós. Então, não leve em conta mais esta ideia de que eu vou fazer o que der, sabe? Quando você pensa assim, vou fazer o que der, você já está dizendo para o seu cérebro, ó, zona de conforto, mínimo esforço. E para mínimo esforço, infelizmente, essa é a realidade. Mínimo resultado vai ser a consequência. Então, ligado aí a essa questão de você fazer sempre um pouco mais, mude a sua mente em relação a esta ideia de fazer o que dá, fazer o que é possível, sabe? Na realidade, você sempre pode fazer mais um pouquinho. Outra coisa, quer ter resultados extraordinários na sua vida? Pare de se lamentar. Olhar apenas para os aspectos ruins da sua vida, das suas experiências, vai te levar para um buraco sem fundo. Porque, à medida que você faz um hiperfoco nesses aspectos ruins, você vai definhando, você vai desanimando, você vai trazendo para si mesmo uma carga negativa muito significativa, sabe, de emoções que não vão te ajudar a avançar. Você precisa, por vezes, de um ânimo, você precisa, por vezes, daquela sensação de prazer, de bem-estar, você precisa de uma alegria que ela apareça, mesmo que seja numa proporção mínima ali, mas se você só olha e diz, mas puxa, não dá certo, ai, mas eu sou assim. Pensa comigo que você não é a única pessoa na vida que precisa se esforçar muito para conseguir alguma coisa. Você não é a única pessoa na sua vida que precisa trabalhar um pouco mais para conseguir um resultado financeiro diferente, precisa estudar um pouco mais para conseguir um status, um resultado financeiro diferente. Mas se você só lamenta, se você só olha para você e se percebe como vítima da vida, você não vai conseguir esta energia e esta força necessárias para você conseguir fazer algo diferente. Porque você é vítima, porque você não pode, porque você não consegue, porque para as outras pessoas é mais fácil e para você não é, tudo para você é mais difícil, percebe? Então, se lamentar, carregar com você esta energia, esta carga negativa o tempo inteiro e só viver se lamentando, se diminuindo, não vai te ajudar a conseguir resultados extraordinários. Vai levar você para dentro de um quarto fechado, numa cama escura, aquele ambiente escuro e só pensando como a sua vida realmente não presta, não serve para absolutamente nada. E se a gente for considerar os aspectos positivos, se a gente for trazer isto à memória, certamente muita coisa boa na sua vida a gente vai conseguir encontrar. Quero te trazer mais 2 dicas ou conselhos, né, como você preferir chamar. Mas antes disso, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e deixar também o seu comentário
O que eu estou falando faz sentido para você, sabe? Você já topou com pessoas na vida que te deram conselhos que, na realidade, acabaram com a sua expectativa, com a sua esperança de mudança de vida, aquilo sugou a sua energia? Deixa aqui nos comentários e não esquece também de se inscrever no canal, tá certo? Então, bora lá para o quinto conselho, vamos chamar assim a partir de agora. Apague da sua mente a frase "não estou com vontade". Eu deixei aqui bem desenhadinho, que era para não esquecer. Essa história de sentir vontade é o maior engano da nossa vida. Fazer as coisas quando tiver vontade é o maior engano. Ninguém vai sentir vontade de sair da zona de conforto. Cérebro nenhum vai sentir vontade de fazer mais, entende? Então, se você quer mudar de hábito alimentar, se você quer praticar atividade física, se você quer estudar mais, se você quer ganhar mais dinheiro, seja o que for, quer viver uma vida para além daquilo que você está vivendo nesse momento, esqueça a ideia de sentir vontade, esqueça a ideia de se sentir confortável com um processo de mudança. Toda mudança é desconfortável, sempre foi assim e sempre vai ser. O nosso cérebro, ele é uma questão inata, ele de fato não gosta desse processo de mudança, sabe? Ele gosta mesmo da economia de energia. Imagina que em algum momento a gente vai precisar dessa energia e de repente está gastando em algo que não deveria. Então você precisa aprender a fazer as coisas sem sentir vontade. Você não deve depender daquela injeção constante de dopamina, sabe? Eu preciso sentir um desejo, eu preciso sentir um ânimo. Não, você precisa ter disciplina, você precisa ter comprometimento consigo mesmo. Sem comprometimento, sem disciplina, sem foco, sem tirar o pé do chão, sabe? Sem dar o primeiro passo, ninguém vai conseguir absolutamente nada nessa vida. Então esqueça, apague completamente da sua mente a ideia de que você precisa sentir vontade para fazer o que quer que seja, porque isso não vai tirar você da realidade que você está vivendo nesse exato momento. Seja obcecada pelo resultado que você quer. Seja qual for, seja obcecada. O que quer dizer isso? Não olhe para os lados, não desanime por causa das circunstâncias, não desista, esforça-te o máximo que você puder, sempre esticando esse máximo, e você vai dar conta, você vai conseguir alcançar os resultados. A gente precisa fugir da ideia dessa mentalidade que com poucos esforços, que fazendo o mínimo a gente vai dar conta. Não. Ah, mas se eu não tiver tanto foco assim, se de vez em quando eu for flexível, porque a vida é passageira e vai dar conta, também não, tá? Agora, isso não quer dizer que você vai ter uma obsessão por algo que você não gosta, por algo que não vai lhe trazer resultados, que não vai ser prazeroso, e você vai olhar para o final da sua vida e dizer assim: puxa vida, gastei anos e anos em algo que eu não queria, alcancei um resultado extraordinário, mas não foi nada do que eu queria. Mas se é o que você quer, se é o que você acredita, se é o que move o teu coração, que move a tua vida, para você alcançar esses resultados extraordinários, seja obcecada. E não se preocupe com as críticas. Elas vão surgir, até porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com pessoas determinadas, tá? Socialmente falando, a gente encontra muito isso. Porque também existem poucas pessoas, de fato, determinadas a alcançar alguma coisa, e elas vão até o fim, elas se esforçam, elas dão o sangue. Então, seja obcecada por aquilo que você quer, pelo resultado que você quer. Não olhe para a direita nem para a esquerda e não deixe que as opiniões das pessoas acerca do seu comportamento, do seu modo de ser, digam como você deve ser e acabe muitas vezes atrapalhando você no meio do caminho. E por fim, antes de você começar qualquer processo de mudança, senta, pega papel, pega caneta, faça esse exercício de fato e anote quais foram os resultados em relação a isso que você quer mudar nos últimos 5 anos da sua vida. Exatamente isso.
últimos 5 anos da sua vida. Porque às vezes a gente vive com a sensação de que não necessariamente a gente está vivendo, não necessariamente um dia após o outro vai contar alguma coisa. Quando a gente olha para trás, aquele tempo passou. Então, se você, por exemplo, não quer fazer uma faculdade porque vai levar muito tempo, de repente esses anos à frente, esses 4 anos, esses 5 anos, eles vão passar da mesma forma e você não vai ter construído nada. A única diferença vai ter sido essa. Então, pare e analise que da sua vida se passaram pelo menos, né? Vamos contabilizar os últimos 5 anos. Esse tempo passou e o que você conseguiu construir em relação a isso que você quer mudar agora? Mas para que vai servir? Eu quero que você se faça 2 perguntas. Primeira, o quanto eu evoluí? Segunda pergunta, qual é a probabilidade de eu ter um futuro diferente caso eu não faça nada diferente? Essas 2 perguntas, elas vão ser chaves para você de fato entender que se nesse momento, nesse dia chamado hoje, aqui e agora, você não começar a se posicionar para uma mudança, tudo que você vai ver são dias passando novamente. Mais uma vez você vai olhar para trás, mais 5 anos terá se passado e você vai dizer, de fato, eu não coloquei o shape que eu queria, eu não tive a alimentação saudável que eu queria, eu não estudei o que eu queria, eu não conquistei o resultado financeiro que eu queria e estou aqui nessa mesma realidade difícil que eu sempre vivi. E entenda, a responsabilidade de mudar a sua vida é apenas sua, certo? Então, reflita sobre esses pontos, eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito a conquistar resultados diferentes. Faça esse apanhado de fato, faça uma autoavaliação e comece. Mas comece mesmo, comece hoje a mudar esta realidade que você tanto sonha. E do lado de cá eu estou torcendo pelo seu sucesso. Tá certo? Então, beijo grande, se cuida. Não esqueça de se inscrever no canal e também de deixar seu like e o seu comentário que vai ser muito importante para mim. Se cuida.